Olá, pessoal! Hoje vamos fazer aqui no Word um exemplo de como citar e referenciar artigos científicos de acordo com a norma Vancouver. Vamos fazer tanto citação indireta, que são essas primeiras aqui que eu vou mostrar para vocês, como também citações diretas, que são essas últimas aqui que eu vou estar mostrando. E aí, pessoal, é importante vocês saberem, né, que a norma Vancouver ela é muito utilizada para padronizar artigos científicos e acadêmicos na área da saúde. E essa norma, ela é uma norma de referência, e aí ela vai dizer que a citação, ela é feita pelo sistema numérico. Então, alguns detalhes que tem aqui, você vai realmente precisar ver na sua instituição ou nas normas do congresso que você vai mandar seu trabalho ou mesmo nas normas do periódico, caso você vá submeter esse trabalho aqui em uma revista. Então, por exemplo, eu digitei aqui no espaçamento de um e-mail, então se a gente colocar aqui, eu estou digitando o espaçamento do e-mail, mas algumas instituições pedem um espaço duplo, né? Então, como a norma Vancouver ela não estipula essa questão desse espaçamento, então realmente a gente tem que ver na sua instituição qual é o espaçamento que ela está adotando. Então, nas citações, vamos iniciar aqui nas citações, como é que a gente vai fazer? Então, você vai escrever, se for uma citação indireta, o que é uma citação indireta? É aquela que eu vou colocar com as minhas palavras o que o autor disse no artigo dele. Então, você vai ler o artigo de um autor ou vários autores, e aí você vai trazer essa citação para dentro do seu trabalho, só que você vai escrever com as suas palavras, ou seja, você não vai copiar tal e qual está no artigo. Então, eu estou modificando ali aquela sequência de palavras que tem no artigo dele, eu não estou colocando igual aqui, então isso é uma citação indireta, que é o que a gente chama parafrasear. Então você vai escrever e aí, no final, quando você terminar, você vai colocar, veja que eu coloquei como é a primeira citação, eu coloquei o número um aqui. Então, você vai colocar por ordem, né? Algarismo arábico e sobrescrito. No geral, é assim, do jeito que eu fiz. Então, assim, muitos trabalhos vão adotar esse formato. Você vai escrever, colocar o pontinho e vai colocar o número aqui em cima. Como é que você coloca esse número aqui em cima? Então, você vem aqui digitando, aí depois você digitou o 1, o ponto, aí agora foi a primeira citação que eu fiz, né? Foi o primeiro trabalho que eu citei. Então, se ele é o primeiro trabalho citado, então ele ficou com o número um. Aí o que é que você faz? Você digita aqui e aí você vem nessa opçãozinha aqui em cima, ó, sobrescrito. Se o seu não aparecer essa opçãozinha, mas geralmente tem, você pode abrir aqui essa caixazinha de fonte e marcar aqui, ó, sobrescrito. Então, quando você marca, você dá aqui OK, pronto, ele já vai aqui para cima. Então, ele fica assim, né, aqui no alto. No entanto, pessoal, esse formato aqui é importante vocês saberem, então vou até marcar aqui para chamar atenção. É importante vocês saberem que eles mudam também, de acordo com o periódico, de acordo com a instituição, porque a norma ela não vai lhe dar essa formatação, ela vai dizer só que o sistema de citação é pelo sistema numérico. Então, assim, o um vai ter que aparecer. Agora, como é que ele vai aparecer, vai depender muito da norma que você está seguindo, da instituição que você está seguindo. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos rapidinho para mostrar para vocês, como vocês vão ver que essa numeração é colocada de forma diversa. Então, por exemplo, nesse primeiro artigo, que ele está na norma Vancouver, olha, veja que ele colocou aqui, ele escreveu, né? Então, está aqui a citação indireta. Veja que ele coloca o número um antes do ponto. Então, quando você termina de escrever o que você quer, daquele primeiro artigo que você selecionou, então você coloca o número um e coloca o ponto. Se você for ver esse segundo exemplo aqui, você já vai ver diferente. Você está vendo que ele está colocando o número um, no caso aqui são 2 trabalhos que ele está citando, então essa parte aqui está tanto dentro do trabalho um como dentro do trabalho 2. Por isso que ele coloca aqui esse tracinho, né? Então, se você for olhar aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho para ver se fica melhor para vocês. Então, veja que aqui ele coloca um tracinho 2, né? Então, são 2 artigos que trazem essa mesma ideia aqui. Mas perceba que ele já coloca isso daqui entre parênteses, que já é diferente, né? Então, aqui, olha, já está diferente daquele primeiro que a gente viu. E aqui, se eu for para um terceiro exemplo, então você vai ver igual o que eu estou fazendo. Ele escreve com as palavras dele e ele coloca o ponto e coloca o número umzinho na sequência. Tem até alguns trabalhos também que eu vejo ele colocando aqui no mesmo alinhamento. Então, quando ele termina, ele coloca aqui o número um
aqui e fecha, e continua a frase. Então, no 2 vai fazer do mesmo jeito. Então, isso aqui é super importante você saber, qual é o padrão que essa instituição, né, que você está submetendo seu trabalho, ela está definindo de como será essa numeração aqui. Mas é o importante você saber nesse primeiro momento é que o seguinte, esse aqui é o primeiro trabalho que você citou. Então, esse trabalho sempre vai ter essa numeração. Sempre ele vai ter essa numeração aqui. E cada referência citada, ela vai receber então esse número único, né? Esse número ele vai remeter a uma lista de referência aqui no final do trabalho e que lá vai estar em ordem numérica. Então vamos olhar essa primeira referência, então foi o primeiro trabalho que eu citei. Você já vem para cá para a lista de referência. Então na lista de referência, como é que você vai fazer? Você vai colocar, nesse caso aqui, é um trabalho que ele tem 4 autores. Então, se ele tem 4 autores, você vai colocar todos os autores aqui. Então, você vai colocar, primeiro, você vai colocar o último sobrenome dele, né? Então, estou colocando aqui o último sobrenome dele, seguido pelas iniciais aqui do nome deles. Então, aqui eu boto Queiroz e aqui as 2 iniciais do nome dele, tá certo? As iniciais. Então, veja que não é separado por vírgula, não tem nenhuma separação aqui, não tem um ponto aqui separando as iniciais, então não tem nada, é assim juntinho. E aí eles são separados aqui por vírgula, olha, os autores, eles são separados por vírgula e eu vou colocar os 4. Depois eu vou colocar o título do artigo científico dele, né, então, deles, dos autores. Então, coloquei aqui o título do artigo científico, agora eu venho para o nome do periódico, né? Então, o nome do periódico, que é o nome da revista, o que é que você precisa prestar atenção aqui? Para título de periódico que tenha mais de uma palavra, você vai precisar consultar a padronização do título abreviado em um banco de dados. Então, eu vou deixar o link de um banco de dados aqui na descrição deste vídeo para você fazer, né? Então, como é que você vai fazer isso daqui? Você vai entrar, tá certo, no banco de dados e vai colocar simplesmente o nome lá da revista, né? Então, quando você coloca lá o nome da revista, que você der o ok, então ele vai abreviar o nome da revista. Então, vamos fazer aqui um exemplo para vocês verem como é que vocês vão consultar aqui essa parte. Bom, pessoal, então eu estou aqui no site, né, que a gente vai colocar para a gente fazer um teste. Então, eu vou colocar, por exemplo, Revista Brasileira de Enfermagem. Eu quero saber como é que eu vou abreviar o nome dessa revista. Então, Revista Brasileira de Enfermagem, já encontrei aqui, e aí eu vou colocar agora, olha, aqui em pesquisar. Quando eu coloco em pesquisar, então ele aparece aqui, olha, o título abreviado, tá aqui. Então, é esse título aqui que você vai usar no seu trabalho, na lista de referência. Então, essa abreviação aqui do nome da revista não é você que vai inventar, tá? Não é você que vai criar, né? Você vai colocar de acordo com esse banco de dados que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês fazerem por ele, tá bom? Bota o nome da revista, né? E aí ele vai mostrar para vocês como é esse nome abreviado. Se o título ele tiver apenas uma palavra, você não vai abreviar, tá bom? Então, você vai se preocupar apenas se tiver mais de uma palavra. E aí, na sequência, o que é que você vai fazer? Então, já fiz, já abreviei aqui o primeiro, né? Então, vou colocar a observaçãozinha aqui, internet, entre colchetes. Então, esse nome internet, ele está entre colchetes, porque não é uma informação que tem na revista, foi porque eu peguei esse artigo pela internet. Então, quando você terminar de colocar o nome do periódico, você vai colocar internet, aí você vai colocar um pontinho, vai colocar o ano, né? Então, não se preocupe que na primeira página do artigo tem lá o ano. Depois você vai abrir o colchete novamente e aqui você vai incluir também uma informação. Tudo que está dentro do colchete são informações que você está incluindo, né? Para dar uma melhor informação sobre aquela referência. Então, aqui no colchete, você vai colocar a data de acesso desse artigo. Então, quando foi que você acessou esse artigo? E aí você vai e coloca. Eu já vi também no lugar de acesso em, eu já vi citado, né? Então, alguns periódicos, né, eles pedem que você coloque citado e aí você coloca a data na frente, tá bom? Mas essa questão aqui não é bem padronizada, né? Mas eu vejo muito dessa forma, acesso em. Então, você vai colocar acesso em, coloca a data, coloca o dia, o mês e o ano, tá certo? O mês você coloca só as 3 primeiras letras, né, com ponto. E aí depois você vai colocar ponto e vírgula aqui. O que é que esse 9 significa? O 9 é o volume.
Então você vai ver essa informação, 9 volume, 3 é o número, que é o fascículo, então veja que ele fica aqui entre parênteses, depois você vai colocar 2 pontos e aí você vem e coloca a página. A página, pessoal, vocês só vão colocar ela completa aqui na frente, né, na primeira e completa aqui na segunda, que é a página final, se os números forem diferentes. Então, por exemplo, se o artigo fosse da 485 a 489, então só precisava você colocar o 9 aqui. Por quê? Porque o 4 e o 8 estaria repetindo, então você não precisava colocar 4 e 8 aqui. Se fosse, por exemplo, da 485 até a 492, aí você colocaria 92. Pronto, então não tinha problema, porque o 4 eu não preciso colocar, porque iria repetir aqui na frente, e agora o 85 mudou para outra casa, então eu vou colocar 92. Mas aqui eu estou colocando porque é no caso, por exemplo, 510. Então, como aqui teve uma alteração de todos os números, aí você coloca realmente completo. E aqui é a página inicial e a página final. E aí depois você coloca disponível em e coloca o site, né? Exatamente o hiperlink que está lá no navegador. Então, quando uma pessoa pegar, por exemplo, esse hiperlink aqui e colocar no navegador, é para exatamente abrir esse artigo, né, que eu estou colocando aqui. Então, na segunda citação, então essa foi a primeira citação, né, que a gente já fez. Quando a gente vem para a segunda citação, então eu coloco em seu estudo, o autor, aí coloquei aqui o número 2. Se eu coloquei número 2, é porque é outro trabalho. É outro trabalho aqui. Se eu continuasse, se eu fosse incluindo o número 1 várias vezes, então estava citando sempre aquele primeiro trabalho. Aqui eu estou citando o segundo artigo já. Veja que no primeiro exemplo eu optei por não colocar o autor. Eu não chamei o autor de jeito nenhum. Você não é obrigado a chamar o autor. Eu não coloquei o nome deles aqui de jeito nenhum. Agora que no segundo eu já quis colocar. Se você quiser colocar, você pode citar o nome do autor no texto, né? Agora você não deve citar o ano. Por quê? Porque aí você estaria fazendo o sistema autor-data. E aí Vancouver, ela trabalha com sistema numérico. Então eu posso colocar o nome do autor aqui, mas quando eu termino o nome do autor, eu já coloco o número 2. Então por que é que eu estou colocando 2? Porque já é o segundo artigo. Então esse segundo artigo, ele está aqui, ó. Ele já está aqui embaixo. Então, o último sobrenome, né, do autor, aqui as iniciais, o nome dele, título do artigo, aqui o periódico, aqui o ano, né, volume, número e página. Então, veja como foi que a página ficou, 131, tracinho 3, porque é da 131 a 133. E aí, pessoal, nesse caso, essa revista aqui, ela é impressa, né? Então, pelo fato dela ser uma revista impressa, eu não vou colocar aquelas informações de internet que eu coloquei aqui no número 1, nem a data de acesso, porque já que ela não já que não é um artigo que eu consultei pela internet. E aí a gente já vem aqui para o terceiro caso, né? Nesse terceiro caso aqui, qual é a situação que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo citar um artigo, só que ele tem mais de 6 autores, né? Então aqui eu coloquei apenas informação e na referência a gente vai ver que vai mudar. Então, se o seu artigo ele tiver até 6 autores, tá ótimo, é daquele mesmo jeito que a gente fez a primeira, desse mesmo jeitinho aqui. Mas esse exemplo 3, onde eu disse assim, estes resultados são coerentes com pesquisa anterior. Então, isso aqui é um trabalho que tem mais de 6 autores. Como é que você vai fazer? Você vai colocar os 6 primeiros, então veja aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar os 6 primeiros autores daquele mesmo jeito, separados por vírgula, né? Aqui o último sobrenome dele, aqui as iniciais dos 2 primeiros nomes deles aqui. Então, estou colocando tudo aqui normal. E veja que depois do sexto autor, eu vou colocar a expressãozinha em latim que é tial, que significa e outros. Então, isso aqui todo mundo vai saber, quando perceber aqui, quando olhar a sua lista, vai perceber o quê? Que esse artigo científico que você está citando, o número 3, ele tem seguramente mais de 6 autores. Então, após o sexto, você vai usar o etial. Pessoal, veja bem, se algum desses autores aqui, vamos pegar esse exemplo para explicar isso, se algum desses autores ele tivesse o nome
com designação de parentesco, então você deverá colocar o último sobrenome mais o grau de parentesco. Por exemplo, se fosse Saito Júnior, então você iria colocar aqui na frente de Saito, você iria colocar o Júnior, que é bem comum também aparecer autor. Então poderia ser Júnior, poderia ser neto, sobrinho, então você coloca na frente do último sobrenome, né? Então era isso que poderia mudar aqui na referência, assim, de você não colocar apenas o último sobrenome, né? Mas se tiver o grau de parentesco, você vai colocar aqui na frente, tá certo? Do último sobrenome, né? E aí, a gente já pode vir aqui para o quarto exemplo. Nesse quarto exemplo, o que é que acontece? Veja que antes de eu chegar no quarto, na quarta citação aqui que eu fiz uma citação aqui onde eu disse assim: esses achados corroboram os estudos anteriores. Aí coloquei 1,3. Quando você usa vírgula, você está querendo dizer o seguinte, que no artigo 1 tem os achados corroboram isso que eu estou dizendo, e no 3 também. Então, se você quiser citar vários artigos em uma citação só, você pode fazer isso, você pode usar a vírgula. No entanto, se for uma sequência, por exemplo, se fosse o 1, o 2 e o 3, aí eu não colocaria vírgula, porque aí eu poderia colocar aqui um tracinho. Então, se eu colocar um tracinho 3, eu estou querendo dizer que isso daqui, ó, e esses achados corroboram os estudos anteriores, eu estou me reportando ao trabalho 1, 2 e 3. Agora, se eu coloco 1,3, então quer dizer que só está aqui nesse primeiro artigo, né, e no terceiro, tá bom? Então, o número desses artigos nunca vai alterar. Nunca vai alterar. Se você for citar esse trabalho 3 aqui lá na frente, você já pode ter feito 100 citações de artigos diferentes, mas se você for voltar para ele, ele é o número 3, né? Então, ele sempre vai ser o número 3, aquele trabalho. E aí agora, no quarto exemplo, eu estou citando um artigo que tem 2 autores, então tranquilo. Então eu venho, coloco aqui meu texto, né, coloquei, e aqui coloquei o 4. Então se eu coloquei o 4, então quer dizer que toda essa parte que está aqui é do artigo 4, né, que eu tô colocando. Então o artigo 4 está aqui, então ele é um artigo com 2 autores, né, tá aqui os 2 autores separados por vírgula, e aquela mesma característica que a gente viu, o título do artigo, o nome do periódico, perceba que o nome do periódico da revista está aqui abreviado, né, que você já sabe como é. Internet, o ano, a data de acesso, volume, número, que é o fascículo, a página, né, e o disponível em o site, certo? Aqui no quinto exemplo, a gente tem um artigo que ele tem, então escrevi aqui, olha, o que eu queria, né? Então aqui já é um outro artigo científico, por isso que eu coloco 5, né? Então, nesse artigo científico aqui, ele tem um código, né? Então, se a gente for olhar, tá aqui, certo? É um identificador de objeto digital. Então, se o seu artigo você vê que ele tem esse código aqui, né? Então, tá lá na primeira folha do artigo, ele consta esse código, então você já pode colocar essa informação na frente do link. Eu já vi alguns trabalhos onde ele coloca disponível em, coloca apenas o identificador de objeto digital aqui na frente, certo? Já em disponível em, então você pode colocar também porque ele é um link. E se a pessoa clicar naquele link, ela também vai para o artigo. Mas se você quiser colocar os dois, você faz dessa forma. Após o site, você vai e coloca esse identificador de objeto digital, né? E aqui no sexto exemplo, que foi o último exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, né, nesse sexto exemplo de referência, então veja que é uma citação, só que essa citação está diferente. Por quê? Porque ela está entre aspas. Então, nesse último exemplo aqui, é uma citação, né, que a autoria são duas instituições e é uma citação direta curta. Né? A citação direta curta, pessoal, é aquela citação que tem até 3 linhas. Então, eu vou escrever aqui do jeito que está no artigo 6. Então, o artigo 6 é o artigo que eu fiz essa citação, e é desse mesmo trecho aqui que está copiado lá no artigo, eu trouxe para cá, igualzinho. Então, aqui depois do número 6, que é o número da referência, você coloca 2 pontos e coloca a página. Por quê? Porque na citação direta, você precisa mencionar a página. Então, aqui, como são duas instituições,
Então eu coloco aqui, né, então eu tenho a primeira instituição, depois eu tenho aqui a segunda instituição e o restante dos dados do artigo daquele jeito que a gente já viu anteriormente, né, o título do artigo, o nome do periódico, o ano, o volume, o número e a página, certo? Então aqui ficaria o exemplo de artigo com 2 instituições. E a questão da página aqui na frente é porque é uma citação direta curta. Se você tem uma citação direta longa, o que seria a citação direta longa? É aquela citação com mais de 3 linhas. Então, quando você digita, você fica com mais de 3 linhas naquela citação. E aí o que é que você faz? Você seleciona toda aquela citação, né, e aí você dá um recuo aqui de 4 centímetros, ó, dá um recuo aqui de 4 centímetros. A fonte, ela vai ficar menor, né, então veja aqui que eu mudei a fonte do trabalho aqui era 12, então você deixa ela na fonte 10, né, e aí depois lá à frente você vai colocar, por exemplo, aqui seria já o 7, né, o trabalho 7, 2 pontos e a página aqui na frente, que é a página exatamente onde tem essa citação aqui. Então a citação ultrapassando, 3 linhas, ela não vai ficar com aspas, ela vai ficar com esse recuo aqui que a gente está vendo. Ok, pessoal, então esse foi o nosso vídeo da nossa terça-feira. Um abraço e até a próxima.